Vamos dar início à nossa reflexão nessa noite, prosseguindo nos estudos dos Evangelhos. Nessa noite falaremos sobre Mateus 18. Eu gostaria que alguém se dispusesse a ler os versículos. Alguém gostaria? Nós leremos do Mateus 18, do 1 ao 14. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai de mim, por causa das coisas que me fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. 18. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. 18:9. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. 14. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Senhor, nós te damos graças nessa noite. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia nas nossas vidas, nos abençoe, que o Teu Espírito fale em nossos corações, que possamos ser como crianças. Amém. Bom, não tem como falar sobre criança e não colocar um desenho pelo menos. Isso aqui me lembra muito da época da educação cristã, em que a gente, hoje é talmidim, né? Que a gente colorindo desenhos semelhantes a esses e aprendendo desde cedo o que era fé. Mas como também nós vamos falar sobre criança, passa o próximo slide. Eu vou deixar esse pequeno trecho aí, essa frase sobre criança. Fernando Pessoa: grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Nós vemos nessa leitura que Jesus e os discípulos estão na casa de Pedro. E eles ali reunidos, surge uma questão, surge uma pergunta. Eles começam a discutir entre eles acerca de um assunto. E esse assunto é estranho à fé, estranho aos conceitos do reino. Diante dessa pergunta, diante dessa discussão, diante disso que é levantado, Jesus
comece a ensinar. E essa pergunta que é levantada, essa discussão que é suscitada ali no meio deles, é em relação a quem seria maior no reino dos céus. Dentre aqueles discípulos, dentre aqueles que estavam ali junto com Cristo e caminhavam com Cristo, quem deles seria maior no reino dos céus? Quem deles teria maior preeminência, maior destaque? Quem deles seria o maior? Essa pergunta, provavelmente, ela pode ter surgido com uma intenção qualquer que a gente não sabe explicar, ou talvez ela seja ligada aos capítulos anteriores, os 16 e 17. Acontecimentos que foram coisas que foram acontecendo a culminar nessa discussão. Nós vemos que Jesus, andando com os discípulos, ele orienta para que os discípulos tomem cuidado, no capítulo 16, com o fermento dos fariseus e saduceus. Mas os discípulos começam a discutir sobre eles não terem levado os pães para a viagem. E Jesus os adverte que não era em relação ao pão que ele estava falando, mas em relação ao fermento dos fariseus e saduceus, o ensino dos fariseus e saduceus. E logo depois, eles indo em direção à região de Cesareia de Filipe, uma região muito pagã, uma cidade que foi construída pelo filho de Herodes, Filipe, que homenageou Tibério César. E nessa cidade, esse local, essa região, Jesus pergunta aos discípulos como que é que as pessoas diziam que ele, o Filho do Homem, era. O que as pessoas dizem acerca de mim? Então os discípulos respondem: bom, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és Elias. Aí Jesus volta a pergunta a eles: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E diante dessa pergunta, Pedro, que até então era Simão, que depois é nomeado por Cristo, pelo próprio Cristo de Pedro, ele tem uma resposta que é uma das revelações, que podemos dizer que é uma das maiores revelações que alguém pode ter, sendo concedida por Deus. Pedro se vira e diz que Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era o Cristo, o Messias, aquele que desde a antiguidade havia sido prometido. Essa máxima, essa revelação, ela é tão impactante que posteriormente, na segunda carta, Pedro vai usá-la como um argumento irrefutável acerca da divindade de Cristo. E eles, após isso, Jesus diz para que eles não contem a ninguém acerca dessa revelação, dessa confissão de fé pública de Pedro. Talvez para conter o entusiasmo dos discípulos diante disso, porque naquele contexto, o anseio do povo era político, de que a população, o povo queria proclamar Cristo um libertador. Eles tinham uma visão nacionalista acerca disso, para gerar uma revolução contra o Império Romano. Logo em seguida, Jesus prediz a sua morte, e eles vão ao alto de um monte,
E ali acontece um evento que abala as estruturas, de certa forma, dos discípulos. Jesus leva Pedro, Jesus leva Tiago e Jesus leva João. E ali naquele monte acontece o que nós conhecemos que é a transfiguração. Ali Jesus se enche de glória. E Jesus antecede uma visão, traz uma visão futura para aquele momento, acerca da glória de Cristo e do estabelecimento do reino de Deus. E ali aparece Jesus transfigurado, aparece Moisés e aparece Elias. E Pedro, ele novamente se manifesta e meio que um surto, ele fica maravilhado com aquilo e propõe que se fosse construído três tendas para que Jesus, Elias e Moisés ficassem ali. Diante de tamanha glória, de tamanho momento, Jesus usa depois da manifestação, eles descem e eles encontram uma situação de um menino possesso, em que os discípulos, o restante dos discípulos, não conseguiram expulsá-lo. E eles são severamente repreendidos por Jesus sobre a sua pequenez, a pequenez da sua fé. O quão pequena era a sua fé por não ter conseguido expulsar aquele demônio. Após isso, Pedro ele é interrogado por fiscais acerca do imposto, questionando se Cristo, o mestre dele, pagava impostos. E Pedro logo se manifesta dizendo que sim, se comprometendo a pagar o imposto. E Jesus faz uma pergunta que confunde mentalmente Pedro sobre esse imposto. Ele pergunta se a quem é cobrado os impostos? Aos filhos dos reis ou aos estranhos? No que Pedro responde, aos estranhos. Porque Pedro ainda não tinha entendido o sentido de Cristo ser o Filho de Deus. Jesus estava mostrando que ele, sendo Filho de Deus, estava isento dessa obrigatoriedade de pagar imposto para a construção do templo, porque ele era filho de Deus e o templo era de Deus. Então Jesus pede para que Pedro vá, pegue um peixe, e no peixe Jesus provê o imposto pago para Cristo e para Pedro, já que Pedro se compromete. Então, mediante esses acontecimentos, talvez tenha surgido no coração de Pedro, porque Pedro também se manifesta em vários momentos, ele se põe à frente, ele fala mais, e às vezes até demais. E em momentos de intimidade, percebe-se que sempre Pedro, Tiago e João estão ali na parada. Eles estão presentes nesses momentos de intimidade, como da transfiguração. E Pedro sempre se manifesta. Então, talvez, dado esses eventos e o fato de ele estar presente na transfiguração, o fato de Pedro, por duas vezes, se manifestar como que, num momento, tendo aquela revelação, posteriormente se colocando meio que como representante, quando os fiscais o reconhecem como representante dos discípulos ali, e questionam ele acerca do imposto. Talvez tenha surgido um sentimento nos discípulos de certa proeminência. E nesse momento os discípulos lançam essa pergunta sobre quem seria o maior no reino dos céus. E aqui eu gostaria de chamar essa questão de que eles não estavam entendendo o espírito do reino. E posteriormente eu vou entender por que eu coloquei esse título.
É certo que, diante de uma pergunta dessa, o mínimo que a gente pode pensar é que os discípulos estavam influenciados por padrões mundanos, padrões humanos. Eles estavam com uma perspectiva de grandezas. Eles não haviam entendido ainda que o reino de Deus não é quantificável, ele não tem presença material aqui. Em relação àqueles tempos e a nós, o reino de Deus tem a ver com qualidades e qualidades interiores. De um reino que está aqui dentro. E que, claro, se manifesta em exterioridades. Mas, esse pensamento equivocado, ele tem ligação com uma concepção judaica messiânica, imediata, de um reino imediato. Porque a perspectiva do judeu acerca do Messias é de que ele viria libertar o povo dessa condição diante dos romanos. Visionavam um reino político humano. E era uma perspectiva política nacionalista, revolucionária, militar. É isso que eles esperavam. E talvez os discípulos também tivessem essa expectativa acerca de Cristo. Então eles disputam o poder ali diante daquela pergunta, diante daquela indagação. E isso diz muito sobre a nossa condição humana, condição caída, sobre a nossa depravação. O ser humano, ele sempre busca destaque, ele sempre busca proeminência, ele sempre valoriza que ele esteja acima dos outros, ele anseia por poder. Historicamente a gente vê isso, esse é o espírito de todas as eras. Assim foi nos impérios. E essa semana, conversando com meu primo, mineiro, a gente conversava sobre culturas europeias, sobre, enfim, colonização, esses períodos, e ele estava mostrando a visão dele acerca disso, de uma imposição cultural, uma imposição militar nos outros povos. E a gente vê que na história isso fica evidente. Todos os impérios tiveram essa característica de imposição, essa característica de se colocar acima, de oprimir. E será que a história do cristianismo provavelmente não foi assim? Se fizermos um retrospecto, se olharmos para trás, se olharmos para a construção do cristianismo, será que o papado, por exemplo, não é uma espécie disso, de alguém maior no meio de nós? A gente não pensa assim, a gente não visiona assim. Geralmente nas igrejas existem muitas competições por cargos, por destaque. A gente pensa assim em relação um ao outro. Comumente se considera aquele que prega, por exemplo, maior, ou um pastor, ou um mestre, ou seja quem for, por causa do conhecimento, ou por causa da mensagem. A igreja olha os seus ministros, os seus pastores, como superiores. E nós sabemos que nós estamos aqui apenas para servir. Sobre esse fato de se colocar acima, a igreja evangélica criou uma coisa absurda que é chamada de cobertura espiritual, que cria uma certa dependência dos membros, do pastor ou das lideranças. Isso só me revela esse desejo de poder inerente ao ser humano, esse desejo de estar acima de alguém, de controlá-lo, a sua mente, as suas atitudes, os seus passos.
Fora a questão da figura sacerdotal que a igreja evangélica restituiu, daquele que estabelece a ligação do povo com Deus, nós precisamos mudar esse nosso entendimento acerca da fé, porque em relação a isso Deus estabeleceu dons, diversidade de dons, muitos dons, e os dons são para benefícios do reino e nunca individual. São para a capacitação dos irmãos, para que eles vivam a fé, e tantos outros dons dados por Deus livremente. Ele dá porque Ele quer, e Ele tem um propósito nisso. Isso não nos coloca uns acima dos outros, de forma alguma. Então, diante dessa pergunta, diante de tudo isso, Jesus responde usando uma pedagogia maravilhosa. Ele pega uma criança e coloca no meio deles. E começa a dizer para que eles se convertessem e se tornassem como aquela criança. A criança, ela significa, ela simboliza os pequeninos, os pobres de espírito, os humildes. Mas aqui, ela tem uma conotação, ela faz uma referência também aos neófitos, aos novos convertidos à fé cristã. Aqueles que estão caminhando agora. São como pequeninos, são como crianças. Eles precisam de acompanhamento, eles precisam de mentoria. Mas por que Cristo usa uma criança? Qual o motivo seria de Jesus utilizar a figura da criança para que os discípulos compreendessem? As crianças, elas são ensináveis, elas são dependentes. As crianças, elas estão sempre procurando os seus pais, elas confiam demais nos pais. Qualquer problema que dá, a criança, a primeira coisa que a criança chama é a mãe, porque ela se sente protegida nos braços da mãe, no colo da mãe, presente, estando presente com a mãe, ela se sente segura. E para que a gente tenha, para tal disposição de alma, de mente, de ser como criança, é preciso ser humilde. E é aqui que Jesus começa a tratar os discípulos e responder essa pergunta sobre quem seria maior. Passa o slide, por favor. Platão, filósofo, ele tem uma frase interessante que eu gostaria de colocar neste contexto. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Uma criança, ela tem temores, ela tem medos. E é por isso que ela procura os seus pais. E vê confiança neles. E por isso depende deles. Isso por um lado. Eu sei que o que Jesus está tratando aqui não é bem esse sentido da frase. Mas nós também estamos falando de como ser criança. E a segunda parte dessa frase, ela diz muito em relação à situação dos discípulos. Os discípulos estavam no escuro. Não é que eles temiam a luz. Não, mas é que eles não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo o sentido do reino. Estavam com seus corações cheios de grandeza. Estavam com uma perspectiva puramente humana, puramente carnal. Até que, vamos dizer assim, é perdoável que eles pensem assim. Mas a partir do momento dessa explicação de Jesus, é lançada uma luz ao entendimento deles. É lançada uma luz ao nosso entendimento.
posta uma luz sobre a nossa mente. E o orgulho pode nos fazer temê-la. Porque o Evangelho, ele nos induz à mortificação da nossa natureza humana, portanto depravada, caída. E que anseia esse tipo de coisa. Essa luz de humildade, ela precisa invadir a nossa mente, o nosso entendimento, entrar na nossa alma e nos transformar a partir daqui. E dentro desse sentido é importante, eu gostaria de frisar que ser criança, o sentido de ser criança não é ser frágil e facilmente manipulável, mas é de estar disposto a ser ensinado, a ser dependente, a ser humilde. Ser criança, nesse contexto, ela vai nos dizer muito sobre como ter um novo começo, um novo momento agora. Ela vai nos dizer sobre, em humildade, aprender a viver como um cidadão do reino. E uma criança, um pequenino, como outras versões dizem, também é esse o sentido, seja de qualquer idade, seja quem for, como eu disse, alguém que está começando agora na fé, ele se deixa acolher onde há amor. É por isso que muitos de nós, diante da graça de Deus e do amor de Deus, nós nos entregamos, e foi assim na nossa conversão, por encontrarmos todo o sentido da nossa vida e toda a segurança que nós precisamos. Porque o ser humano, ele vive em estado de contradição. Nós somos um ser ambíguo. A ambiguidade é como que inerente a nós. Nós estamos em constante conflito. É a natureza carnal, material, em contraste com a perspectiva eterna, da natureza eterna. Todos nós ansiamos por eternidade, todos nós ansiamos por transcendência, nós nos contentamos com essa vida material. Não é à toa que a morte é um dos assuntos talvez mais debatidos ou comentados ao longo da história, porque é algo que nos incomoda, o fato de deixar de existir como matéria, sobre se nós deixamos de existir no momento que morremos, ou se a nossa alma, o nosso espírito ainda permanece vivo. Essa ilustração de um pequenino que se sente acolhido e um pequenino que acolhe, ela é mais real impossível. Em Ezequiel a gente vai ver um tempo em que as medidas dele, de fora e de dentro, elas eram diferentes. Por fora ele tinha um aspecto pequeno, mas por dentro ele era grande. E as crianças assim são semelhantes a esse templo em Ezequiel. As crianças, elas têm uma estatura pequena, elas têm uma forma corporal pequena, mas por dentro elas são enormes, elas são acolhedoras. Essa semana um amigo me visitou, que há muito tempo eu não via, ele trouxe a filhinha dele para que eu a visse e tal. E a primeira coisa que ela fez, ela queria ir para o meu colo. E o pai dela tentou conter, mas não teve jeito, ela quis vir para o meu colo. E ela ficou ali. Depois ela começou a olhar para a minha casa, e como aquela coisa de criança curiosa, ela queria andar pela casa, ela queria conhecer. E ela pegou pelo meu dedo e começou a me guiar. Passou pelos meus pais, passou pelas minhas irmãs, ficou meio assustada, depois voltou para perto de mim, depois foi para minha sala e sentou no sofá e ficou à vontade. As crianças, elas são assim. Jesus prossegue falando de ser como crianças e de acolher qualquer um desses e adverte severamente.
adverte que aquele que faz tropeçar uma dessa criança, um desse pequenino, o juízo para ele é severo. O destino daqueles que fazem isso é mau. E Jesus usa uma linguagem aqui que poderíamos dizer que é pesada, que seria melhor que essa pessoa se suicidasse, amarrasse uma pedra no seu pescoço, porque ele em seguida diz: pois ai de quem vem os escândalos. O juiz é severo para quem faz isso. E ele continua dizendo: vejam, observem, reparem nisso. Os anjos do meu Pai os assistem, os vigiam, estão diante de Deus, da face de Deus o tempo todo. Há diferentes tipos de anjos relatados na Bíblia. E eles são criados para serviço e adoração de Deus. Mas nesse caso aqui, Jesus se refere a anjos que vão dizer assim, anjos guardiões, que estão à disposição de cuidar de todo o povo em geral. A gente vê isso, por exemplo, nos Salmos. No Salmo 37, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Em Atos, a gente vê um acontecimento em que o rei Herodes começa a investir contra os cristãos. Ele mata Tiago, irmão de João, ele prende a Pedro, e na prisão Pedro é liberto por um anjo. E Pedro vai até onde os irmãos estão lá, bate na porta e tal, eles ficam meio relutando para abrir, e a pessoa que vai até a porta, ela volta e no capítulo 12, versículo 15, e disseram-lhe: está fora de ti. Mas ele afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Depois leiam, não deixem de ler esses versículos. Em Hebreus 1,14 diz que não são porventura, em relação aos anjos, falando dos anjos ali, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que iam de dar a salvação? Então, em relação aos anjos, a gente vê isso. Mas não só isso, eu queria frisar aqui a questão de que, nesse momento que Jesus fala isso em relação aos anjos, Jesus mostra que os pequeninos são prioridade. E ele prossegue com uma parábola, que é a parábola da ovelha perdida. É uma parábola que ela é usada em diversos momentos nos evangelhos, e Jesus usa ela de diversas aplicações específicas, circunstanciais. Mas essa parábola vai dizer acerca mostrando que Deus, o desejo de Deus de salvá-los em relação a esses pequeninos. E Jesus começa essa parábola dizendo assim: o que vos parece? Jesus nos interroga: o que vos parece? Que opinião que vocês têm acerca disso? Vocês não estão perguntando aí quem é maior no reino? Vocês não estão aí disputando, discutindo? Vocês não estão perguntando? Agora eu pergunto uma coisa para vocês: que opinião que vocês têm acerca disso aqui? A gente pode perceber para nossas perguntas carnais, humanas e carnais, há respostas espirituais. Nesse contexto aqui de Mateus 18, nós podemos ver que essa parábola da ovelha perdida, o sentido dela em relação aos cristãos, porque Jesus está falando dos pequeninos. E fica evidenciado isso, porque Jesus diz que, em relação à ocasião dos pequeninos perecerem, deles tropeçarem, de alguém fazer com que eles tropecem, Jesus adverte acerca disso, de fazê-los tropeçar.
sobre aqueles que nos fazem tropeçar. Nós percebemos nessa parábola, como nós lemos, eu gostaria que você lesse novamente em casa para meditar acerca disso, das verdades espirituais que está aqui presente neste texto, de que não se exclui a possibilidade de perdição, porque fica evidenciado, assim como em todas as Escrituras, e como nós vemos também no apóstolo Paulo, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, que todos alcancem a salvação. Os discípulos, reunidos na casa de Pedro, lançam essa pergunta. Jesus os responde usando a figura de uma criança, trazendo-a para o meio deles. Começa a dizer a importância de ser como criança e a necessidade de se converter. Diz a importância dessas crianças. Diz que ai daqueles que veem o escândalo de fazer qualquer que uma dessas crianças tropecem, caiam, pereçam. E propõe e traz a parábola da ovelha perdida. Que aquela ovelha que sai do bando e o pastor vai atrás dela e a encontra e fica muito feliz.